Copiou, parente? Os destaques de Brasília na vida dos índios e dos povos da floresta. Informação do ISA, Instituto Socioambiental. Olá, eu sou Letícia Leite e você ouve agora o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. Justiça determina a exoneração de Sérgio Camargo da presidência da Fundação Palmares. Fala Givânia Silva, quilombola de Conceição das Crioulas. Compartilho essa decisão como uma vitória do movimento negro, também dizer que essa luta contra o racismo é de todos nós. Polêmica na saúde indígena. Muitos parentes perguntando aqui no nosso WhatsApp do Copiou, a CESAI foi extinta? Quem responde é a deputada Joênia Wapichana. O resultado dessa votação não significa a extinção da CESAI. Eu gostaria de esclarecer isso. Mesmo com várias ameaças de mudança à gestão da saúde indígena, apontada desde o início do ano, a saúde indígena continua na CESAI. E ainda, a repercussão da medida da FUNAI que proíbe viagens de servidores para terras indígenas não homologadas. É agora no Copiou Parente. A Justiça Federal do Ceará mandou suspender a nomeação de Sérgio Camargo para a presidência da Fundação Palmares, principal pasta responsável pela promoção de políticas públicas que atendam aos direitos das populações negras e quilombolas no Brasil. A Justiça acatou os argumentos de uma ação civil. A decisão liminar afirma que há diversas publicações feitas por Sérgio Nascimento que têm o objetivo de ofender justamente o público que deve ser protegido pela Fundação Palmares. Em suas redes sociais, Sérgio se apresenta como um militante de direita. Ele nega a existência de racismo no Brasil, rechaça o Dia da Consciência Negra e contesta a necessidade de reparação histórica aos negros e negras do Brasil em decorrência da escravidão. A decisão da Justiça do Ceará não é definitiva e ainda cabe recurso. Agora vamos ouvir a voz do movimento quilombola sobre a decisão. Fala Givânia Silva. Olá, meu nome é Givânia Silva, sou professora, sou militante, ativista das lutas antirracistas, sou membro fundador da Coordenação Nacional dos Quilombos, CONAC. Queria dizer que a CONAC viu com bastante preocupação, assim como todas as entidades do movimento negro brasileiro, a nomeação do novo presidente da Fundação Cultural Palmares, que declaradamente tinha nas suas ideias a intenção de fortalecer ainda mais o racismo que já é estruturado e já é estrutural e institucionalizado em nossa sociedade. E hoje a gente vê com um pouco de esperança a anulação da sua nomeação pela Justiça, nos deixando bastante alegres e ao mesmo tempo com esperança no sistema de justiça que funcione no sentido de combater o racismo e não de aprofundar ainda mais por meio principalmente das instituições públicas. Portanto, compartilho essa decisão como uma vitória do movimento negro, do qual a CONAC faz parte, e socializo com todos os brasileiros e brasileiras e numa aliança com os parentes indígenas, também dizer que essa luta contra o racismo é de todos nós. Copiou, parente? Copiado, Givânia. Vamos ouvir também Arilson Ventura, que também é da Coordenação Nacional do Movimento Quilombola. Fala, Arilson. Eu sou Arilson Ventura, eu sou da comunidade quilombola de Monte Alegre, que fica no município de Cachoeira de Itapemirim, no estado do Espírito Santo. No nosso entendimento, a permanência desse rapaz na frente da Fundação Cultural Palmares
traz uma série de consequências danosas para as nossas comunidades. A razão pela qual é na Fundação Cultural Palmares que discute o direito das comunidades quilombolas, na Fundação Cultural Palmares que discute a questão da certificação das comunidades quilombolas, do licenciamento ambiental nas comunidades quilombolas. Então, a permanência desse Sérgio Camargo na frente da Fundação Cultural Palmares traz uma série de risco para as comunidades quilombolas. Copiou, parente? Agora vamos falar de FUNAI. O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União pediram a revogação imediata da decisão do presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, que impede o deslocamento do servidor e equipe técnica ou a prestação de serviços de assistência a comunidades indígenas. Nós falamos aqui no Copiou na semana passada sobre um documento interno da instituição da FUNAI, assinado pela presidência, que negava um pedido da Coordenação Regional de Dourados, no Mato Grosso do Sul, alegando que a FUNAI iria parar de atuar em terras não homologadas. Na recomendação, o MPF pede que a FUNAI garanta a prestação de todos os serviços às comunidades, mesmo que a terra indígena em questão não esteja regularizada. O documento diz ainda que compete à FUNAI primordialmente atender aos indígenas, independentemente do status fundiário de seus territórios. Ao não permitir a atuação de seu corpo técnico em terras indígenas que não tenham sido homologadas ou regularizadas, a FUNAI impossibilita o atendimento em 236 territórios indígenas, aguardando regularização pela FUNAI, e cerca de 400 reivindicações para reconhecimento e homologação em trâmite. A FUNAI tem prazo de 5 dias para informar ao MPF e à DPU as providências tomadas, sob pena de sofrer medidas e ações judiciais para responsabilização civil, criminal e administrativa. Esse prazo de 5 dias, ele se encerra na próxima terça-feira e a gente vai continuar, é claro, de olho nessa história. E agora vamos falar de saúde indígena. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite dessa terça-feira a medida provisória 890, que cria o programa Médicos pelo Brasil. O programa substitui o Mais Médicos, criado em 2013. E de acordo com o texto dessa medida provisória, o novo programa será conduzido por uma agência que será criada posteriormente à aprovação dessa medida provisória. Nós recebemos várias mensagens aqui no Copiou perguntando se essa agência criada por essa medida provisória substituiria também a CESAI. Algumas pessoas circularam mensagens dizendo que a CESAI seria extinta. Como essa medida provisória passou pela Câmara dos Deputados, nós pedimos para a deputada Joênia Wapichana, da Frente Parlamentar Indígena, explicar essa história. Fala, deputada! Essa medida provisória, na última quarta-feira, no dia 26, ela passou pelo plenário da Câmara dos Deputados, onde também foi aprovada. A minha atuação, juntamente com a proposta de emenda a essa medida provisória, foi no sentido de apresentar uma emenda aditiva, que é um instrumento jurídico a mais, que busca garantir que a responsabilidade, a coordenação, gestão e execução da saúde indígena permaneça na Secretaria Especial de Saúde Indígena, CESAI, justamente porque já consta na Lei 12.314 a questão da saúde indígena. Essa emenda ela foi uma tentativa de incluir na medida provisória 890 uma prerrogativa de segurança para as futuras mudanças de atendimento à saúde indígena. Infelizmente, o resultado não foi favorável no sentido de inserir essa segurança, e o resultado dessa votação também não significa a extinção da CESAI. Eu gostaria de esclarecer isso, porque recebi bastante telefonemas, mensagens, preocupado se isso realmente haveria extinto. A CESAI ela não
não significa a extinção da cesárea. Mesmo com várias ameaças de mudança à gestão da saúde indígena, apontada desde o início do ano, a saúde indígena continua na cesárea. Não houve a extinção da cesárea no âmbito do Ministério da Saúde. Há mais de 30 anos, os povos indígenas lutam na defesa da saúde específica e de qualidade. Essa é uma conquista nossa. O Estado brasileiro precisa respeitar, conforme as especificidades dos povos e regiões, atendido através dos 34 distritos especiais indígenas em todo o Brasil. Portanto, parente, são essas informações e é preciso ficar atento e resistir diante de tentativa do governo de retroceder os direitos indígenas. Obrigada, deputada Joênia Wapichana. A medida provisória ainda segue para o Senado e a gente vai continuar acompanhando esse caminho que ela está fazendo pelo Congresso Nacional. Hoje é sexta-feira, 6 de dezembro. Eu sou Letícia Leite, você acabou de ouvir o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. O Copiou contou com a edição de áudio de Vitor Pires e a gente volta na semana que vem. Até lá! Copiou, parente?